Meus irmãos, minhas irmãs, aqui estamos trazendo a voz do pastor para a nossa reflexão semanal sobre o Evangelho e também sobre a Palavra de Deus de forma geral. Neste domingo, segundo domingo do tempo pascal, nós celebramos o dia da Divina Misericórdia. E recordamos neste dia que a misericórdia é uma das características de Deus, que Deus realiza conosco, que Deus tem conosco e que nós também devemos ter com os nossos irmãos. Sentir misericórdia, sentir pena por aqueles nossos irmãos que estão doentes, por aqueles nossos irmãos que estão passando necessidade e também por aqueles nossos irmãos que estão doentes da alma, porque muitas vezes também eles passam necessidades de outro tipo, mas verdadeiras necessidades. Então, este é o dia de pedir a Deus, de colocar-nos aos pés de Jesus e pedir que a sua misericórdia olhe todos nós, e em especial aqueles que são mais necessitados da sua graça e do seu poder. Neste domingo vamos refletir sobre, em primeiro lugar, faremos uma reflexão sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Depois, teremos também uma reflexão sobre o livro do Apocalipse de São João. E terminaremos lendo um texto do Evangelho de João. Vamos, pois, começar com a primeira leitura, a leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Diz assim: muitos sinais e maravilhas eram realizadas entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos como o poder de Jesus, o poder de curar as enfermidades, o poder de expulsar os demônios, foi transmitido pelo Espírito Santo também para o grupo dos apóstolos. O grupo dos apóstolos, já desde o começo, logo após os primeiros tempos, após a ressurreição de Jesus, eles que tinham recebido o Espírito Santo, começaram também a fazer curas, a expulsar demônios e a realizar todo tipo de maravilhas entre o povo, de maneira que o povo admirava o grupo dos apóstolos. O grupo dos apóstolos era admirado pelo povo e era também requisitado pelo povo para que curassem os seus doentes. É interessante que, como diz o texto, alguns colocavam os doentes por onde os apóstolos iriam passar para que ao menos a sombra de Pedro pudesse
tocar o doente e ele ficasse curado. E de fato, assim acontecia. Os discípulos tinham herdado o poder de Deus, o poder transmitido por Cristo Jesus no Espírito Santo. De maneira que, se antes, durante a vida pública, era Jesus quem realizava os milagres, agora são eles. São os próprios apóstolos que estão realizando os milagres, fazendo curações, expulsando demônios e realizando todo tipo de obras miraculosas. São eles, agora, diríamos assim, os enviados para continuar a obra de salvação de Jesus Cristo no meio do povo judeu. E eles, prontamente, são admirados pelo povo e prontamente eles se decidem a fazer esses milagres e essas curações e essas coisas admiráveis que chamavam a atenção de toda a população, ao ponto que de todas as cidades vizinhas a Jerusalém, pequenas cidades que havia ao redor de Jerusalém, os habitantes vinham trazendo seus doentes para que os apóstolos os curassem. O poder da cura foi transmitido por Jesus aos apóstolos. Digo, por Jesus e pelo Espírito Santo aos apóstolos, de maneira que são agora eles aqueles que vão continuar a obra de Jesus, não só pregando, mas também fazendo milagres, fazendo curas, expulsando demônios e outros prodígios que os apóstolos realizavam no meio do povo pelo poder de Deus. Agora são eles, os enviados. Jesus deixou bem claro que os apóstolos iriam ser continuadores da sua obra, da obra que ele tinha começado. Deixou bem claro que eles deveriam continuar pregando, anunciando o reino de Deus. E Jesus também lhes concedeu que eles pudessem realizar milagres para dar testemunho do reino de Deus no meio da população. De maneira que muitos daqueles que observavam tudo, que acompanhavam os milagres, muitos deles realmente ficaram comovidos e admiravam todos eles, procurando em todo momento, que eles realmente escutassem a palavra de Deus e, ouvindo a palavra de Deus, pudessem realmente chegar à conversão. Este é o grupo dos apóstolos, o grupo que Jesus deixou e que somente Judas se afastou, somente Judas traiu o mestre e é o único que realmente falhou nesse processo de formação dos apóstolos segundo Jesus Cristo. Judas, pois, o traidor, ele morreu, ele se matou ao ver a tragédia que tinha cometido, ao ver realmente o que tinha acontecido com o seu mestre, ao ver a morte na cruz, crucificado do seu mestre. Judas, que reconheceu no final o mal que tinha feito, que reconheceu que tinha traído o mestre, ele realmente foi o único que abandonou Jesus e que não conseguiu seguir os seus passos. O resto dos apóstolos vão procurar em todo momento se colocar à disposição do Evangelho. Eles sabem que a sua missão é evangelizar. Eles sabem que a sua missão é anunciar o Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Vão começar por aquilo que está mais próximo. Vão começar por Jerusalém, vão começar na Judeia, na Galileia. Mas como nós vemos, por exemplo, já nas leituras de Paulo,
o Evangelho vai se espalhar por outras cidades, vai se espalhar por Corinto, até em Roma vai chegar o Evangelho também, e lá vai se formar uma comunidade, e o Evangelho vai ser pregado lá, na capital do Império. Vai ser pregado de forma pública, embora não sejam muitos os que se convertam, sempre haverá um grupo de fiéis que seguem Cristo Jesus e que tentam realmente viver a sua fé em Cristo Jesus, sendo fiéis ao Evangelho que Ele anunciou. Desta maneira, o Evangelho vai se espalhar. Começa em Jerusalém, na Judeia, vai se espalhar pela Galileia, depois pela Samaria e outros lugares. Mas o Evangelho aos poucos irá espalhando por toda a Ásia Menor, ele se espalhará até Roma, inclusive por outros países que formavam parte do Império de Roma. O Evangelho vai se espalhar por todos os lugares. Depois, como conhecemos na história da Igreja, acabou chegando a todos os países do mundo. Hoje, em todos os países do mundo, existem católicos. Existem pessoas que aderiram a Cristo Jesus com fidelidade e que seguem o Evangelho. Sabemos que em muitos lugares viver o Evangelho é difícil. É difícil dar testemunho de Cristo Jesus no meio de povos que não acreditam nele. Mas em todos os lugares do mundo tem sempre algum cristão, alguma pessoa que acreditou em Cristo Jesus, que tem fé e que dedica a sua vida para espalhar esta fé entre aqueles que ainda não conseguiram crer. Foi nesta atitude de expansão que começa aqui na Judeia, em Jerusalém, e que aos poucos vai se expandindo pelo mundo inteiro. É desta maneira que a fé vai chegando a todos os países e a todas as pessoas. Aqueles que acreditam, os apóstolos anunciam, que acreditam para a salvação. Aqueles que não acreditam estão procurando a sua condenação. A fé é, pois, a marca definitiva daqueles que acreditam em Cristo Jesus. E porque acreditam e têm fé, eles realmente alcançam o perdão dos pecados e a salvação. É isso que é anunciado, que a semana passada as leituras bíblicas da Semana Santa nos recordavam. Tá? Quem acredita e tem fé recebe o perdão dos pecados, de todos os seus pecados. Todos os seus pecados são perdoados, mas é preciso ter fé, é preciso acreditar. E quando, como nos encontramos na semana passada, Cristo morto na cruz, parece que como todas as esperanças caíram e não existem mais. Parece que tudo acabou. Mas é de aí que surge a ressurreição e a esperança para toda a humanidade. Da morte de Cristo Jesus, nós alcançamos, pois, a vida. A morte de Cristo Jesus trouxe para todos nós uma nova esperança, uma nova visão, uma nova perspectiva. É preciso que cada um de nós, meus irmãos e minhas irmãs, acolha esta fé na nossa vida. Acredite de verdade no poder de Deus, que, como vimos na leitura dos Atos dos Apóstolos, se manifestava nos seus discípulos, já não em Jesus, mas também nos seus discípulos. Esse poder de Deus que faz curar, que faz expulsar demônios, que liberta as pessoas. Esse é o poder de Deus no qual devemos acreditar. Em todas as situações da nossa vida, nós devemos crer que realmente Jesus pode agir, pode nos libertar, pode realmente trazer a nossa salvação. A salvação para todos nós. Vamos passar então agora para a leitura do livro do Apocalipse de São João.
É um livro não muito fácil de entender, porque usa muita linguagem figurativa, mas que tenta por todos os meios reanimar a fé dos cristãos, para que os cristãos, embora sintam dificuldades, não desanimem, para que entendam que o poder de Deus, no final das contas, vai vencer. Não vai ser o diabo que vai vencer. E vai vencer por quê? Porque Cristo ressuscitou. É a ressurreição de Cristo que nos dá força para vencer todas as nossas situações, todas as situações difíceis pelas quais nós vamos passando. Vamos escutar então a leitura do Apocalipse de São João. Foi São João quem escreveu o Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então, voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está ocorrendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isto que acabamos de ler corresponde ao primeiro capítulo, basicamente, do livro do Apocalipse. Recolhe o mandato de Cristo Jesus para que Cristo Jesus ressuscitado, para que João escreva aquilo que vai ver. E fruto da escritura e da visão de João, nós temos o livro do Apocalipse. Ele está escrito numa linguagem um pouco figurativa e às vezes até um pouco difícil de entender. Mas ele realmente quer mostrar para todos nós o poder e a realeza do ressuscitado. É o ressuscitado que vai mostrar a João tudo aquilo que está descrito no livro e vai mostrá-lo para que, escrevendo e transmitindo isso pela leitura aos outros discípulos e apóstolos e cristãos, eles possam perseverar. O objetivo é que eles possam perseverar na fé. Os cristãos que possam ter dúvidas ou qualquer coisa, para que eles possam realmente perseverar. Esse é o motivo pelo qual escreve João. Como digo, numa linguagem às vezes um pouco figurativa, né? Porque as visões nem sempre são muito, digamos assim, muito concretas. Mas João escreve e descreve tudo aquilo que viu naquela ilha onde estava realmente, ele estava desterrado.
o poder romano? Provavelmente porque João era uma liderança entre os apóstolos, e porque a sua palavra realmente arrastava multidões, o poder romano o desterrou para esta ilha de Patmos. É uma ilha, um ilhote, uma ilha deserta, onde ele vai ter esta visão de Deus. Jesus Cristo vai mostrar para ele como realmente é a sua vida eterna. E João vai nos descrever no seu livro todos estes detalhes do Apocalipse, mostrando-nos como realmente Jesus está vivendo na vida eterna, no céu. Ele diz que foi arrebatado por um espírito. E quando foi arrebatado, ouviu uma voz atrás dele, pedindo para que escrevesse, não é? Era uma voz forte, como de trombeta, pedindo para que escrevesse tudo aquilo que ele iria ver. Ele primeiro viu uns candelabros e depois viu alguém parecido com o Filho de Homem. Esta expressão, Filho de Homem, muitas vezes no Antigo Testamento é utilizada para se referir a Cristo Jesus, que embora é Deus, vós é Deus e é Deus, ele também é homem, como nós sabemos, pois nasceu do seio da Virgem Maria. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarnou no seio da Virgem Maria e Maria teve um filho. Virgem, apesar de ter o filho, Maria realmente criou esta criança, e esta criança, depois de adulta, se tornou aquele que o Pai enviou para salvar toda a humanidade. E como nós sabemos e recordamos muito bem, porque estamos muito próximos da Semana Santa, essa salvação se realizou na cruz. É na cruz que Cristo Jesus nos salva. É na cruz que Cristo Jesus limpa nossos pecados. É na cruz que Cristo Jesus nos lava e nos prepara para a vida eterna. Por isso, os que cremos em Cristo Jesus, cremos firmemente em Cristo Jesus, sabemos que Ele não vai decepcionar-nos. Sabemos que a sua palavra é palavra de vida eterna. Sabemos que a sua palavra é sempre fiel. Por isso, cremos nele. Cremos nele. Cremos e creremos ainda muito mais com o passar dos anos. Porque isso é importante. Na medida em que vamos amadurecendo, como homens e mulheres, também amadurecemos na fé. E isso é importante. Isso nos dá a certeza de que um dia nós estaremos também com Jesus no céu, como Ele quer e como Ele nos propõe a todos nós. João, pois, vai descrever todas as coisas que ele vê nessa visão, tá? Mas antes, aquele filho de homem, ele se apresenta e diz: eu estive morto, mas agora vivo, e vivo para sempre. Se alguém tinha dúvidas de quem era este homem, com estas palavras, as dúvidas ficam resolvidas. Quem vai revelar a João as coisas futuras através do livro do Apocalipse é o próprio Jesus. É Ele que vai mandar escrever, e João vai fazer isso, vai mandar escrever o que ele vai mostrar a João. Escreve aquilo que você vai ver, diz para João. E João vai escrever tudo aquilo.
Vamos então agora passar diretamente para o Evangelho. O Evangelho é de São João. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os judeus se encontravam, entrou Jesus e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus já tinha dito aos seus discípulos que fossem para Galileia, pois lá iriam ver o Senhor. Na Galileia, pois, eles vão ver Jesus. Não me parece que ainda tenham ido para Galileia, pois eles se encontram em Jerusalém. Os discípulos ainda estão em Jerusalém. Mesmo assim, Jesus se aparece a eles. E a reação dos discípulos é de alegria, de profunda alegria, por verem Jesus vivo, ressuscitado. Deve ter sido um choque para todos eles. Apesar de que já havia uns boatos, as mulheres tinham falado da ressurreição e tal, mas mesmo assim deve ter sido um choque para eles ver Jesus ressuscitado naquela casa, naquele momento. Jesus faz uma saudação que era costume entre o povo judeu. A paz esteja com vocês, convosco, tá? E a partir desse momento, Jesus mostra
as suas mãos e o seu lado. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Vocês devem recordar que a lança do soldado, quando foi verificar se ele estava morto, a lança, o soldado enfiou uma lança nele, uma lançada, no seu costado, e realmente verificou que estava morto. Por isso não quebraram os ossos de Jesus. Mas a lança deixou uma profunda ferida. E esta ferida, e a ferida também das mãos, que Jesus mostra aos seus discípulos, para que verifiquem efetivamente que não se trata nem de um fantasma, nem de outra pessoa, mas que Ele mesmo, aquele que esteve na cruz, que ressuscitou, que morreu primeiro e depois ressuscitou, que agora se apresenta diante deles, mostrando-lhes as feridas das mãos, dos pés e do costado. Este é Jesus Cristo. Como digo, os discípulos ficaram muito felizes, muito contentes. O projeto de Jesus não morreu, continua, e eles vão entender aos poucos isso. E vão entender qual é a sua missão dentro deste projeto. Eles vão entender que eles precisam continuar agora. Jesus já ressuscitou, já subiu aos céus, mas agora são eles que precisam continuar esta obra. E eles vão continuar esta obra com a certeza, porque eles viram com os próprios olhos do Cristo ressuscitado. Aí eles têm a certeza de que Cristo realmente era o Messias, era o enviado do Pai, era o escolhido e era também aquele que foi destinado para libertar a humanidade de todos os seus pecados. Este é Cristo Jesus. A presença de Jesus vai lhes dar a certeza de que devem continuar a missão que Jesus tinha, de pregar, de anunciar, de mover os corações para a conversão, de curar, de expulsar demônios, etc, etc. São eles agora que vão continuar. E eles entendem perfeitamente isso, como nos narrava nos Atos dos Apóstolos. Eles assumiram essa missão. Agora são eles os discípulos, não mais o mestre que não está presente, mas os discípulos os que devem realmente levar a paz e a alegria ao povo de Deus. Curar as pessoas e expulsar os demônios. São eles e mais ninguém. Eles são os chamados a realizar, pois, essa missão no meio do povo. Mas aquele dia, Tomé não estava presente. Não estava com o grupo dos apóstolos. Estava ausente. E quando voltou, provavelmente o dia seguinte, os outros apóstolos contaram a ele como Jesus tinha se aparecido. Como Jesus tinha se aparecido para eles, mostrando os lados e, enfim, as feridas. E aí Tomé, num arrebato, eu acho que de orgulho, enfim, não sei como classificar isso, ele disse que só acreditaria se pudesse enfiar o dedo nas feridas da mão e o punho na ferida do costado. Uma semana mais tarde, estando de novo os apóstolos reunidos, apareceu Jesus e, após a saudação de costume, a paz esteja com vocês, chamou Tomé e disse: Tomé, vem cá, coloca o dedo aqui, enfia o dedo nas minhas mãos, tá? E coloca a tua mão aqui, o teu punho aqui no meu lado, e deixa de ser incrédulo, mas acredita.
Então Tomé, que realmente era incrédulo, naquela hora realmente caiu tudo. E ele viu efetivamente que era um mestre. E usa aquela expressão bonita, né? Meu Senhor e meu Deus. É o reconhecimento de que Jesus é o Senhor. Aquele mesmo Jesus que andava com eles pela Galileia. E é o reconhecimento também de que Jesus é Deus, meu Senhor e meu Deus. E nesta expressão, pois, de Tomé, se resume a sua fé e mostra a sua fé. Só que Tomé viu. Ele viu Jesus, viu as suas feridas, viu a sua condição, ele viu Jesus. E naquela hora Jesus acrescenta e diz, olha, felizes os que sem ver vão acreditar. Felizes aqueles que não vão ver, não vão me ver, mas irão acreditar. Por isso, nós que cremos em Jesus, somos felizes. Felizes porque cremos. Não foi necessário enfiar o dedo na ferida, ou o punho lá na outra ferida do costado. Não foi necessário. Nós cremos em Cristo Jesus. E cremos e sabemos que é o nosso Salvador e nosso Senhor. Cremos que Ele trouxe a salvação para nós. E que no final dos tempos nos destina também para a glória eterna. Nós cremos em Cristo Jesus. Sabemos quem Ele é. Sabemos que é nosso Deus. Embora morresse, padecesse, mas Ele é nosso Deus e fez tudo isso por nós, pela humanidade toda, para que a humanidade fosse libertada de todo o pecado. Nós somos felizes, então, minha gente, porque cremos. E é importante entender que a fé não abre espaço para dúvidas. Se duvidamos, não cremos totalmente. Nós não podemos ter dúvidas. Pode ser que em algumas coisas não saibamos e precisemos esclarecimento. Mas duvidar de Jesus, do nosso Salvador, do nosso Senhor, daquele que morreu por nós, nunca. Ele é nosso Deus. Ele tem poder. Ele foi quem, com a sua morte, trouxe a vida para todos nós. E isso nós reconhecemos agora e sempre. Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós cremos efetivamente nele. E não duvidamos nem do seu poder, nem daquilo que ele fez por nós, que foi morrer na cruz. Não duvidamos de que ele efetivamente é nosso Deus. E ele tem um projeto para todos nós, um projeto de vida eterna e de salvação. Eu tenho pensado, eu já estou com 70 anos, e eu tenho pensado muitas vezes nisto. Eu tenho pensado que quando Ele quiser vai me levar, mas quando chegar a hora, eu não sei o que vou apresentar ao Senhor. Eu deveria apresentar a minha vida com todos os seus falhos, os erros, fraquezas, debilidades, etc, etc. Mas eu sei que Ele vai ter misericórdia de mim e vai me acolher no seu reino. Eu sei que a sua misericórdia vai ser grande. Vai ser grande. E hoje, neste domingo,
nós estamos celebrando a misericórdia de Jesus. Este é o domingo que nós chamamos Domingo da Divina Misericórdia. A misericórdia que Jesus manifesta na sua vida. A misericórdia com que nos acolhe e nos dá esperança. A misericórdia que nos anima. A misericórdia de Jesus. Mas esta misericórdia, meus irmãos, não é para guardá-la num cofre. Não. Esta misericórdia é para exercitá-la, para vivê-la também com os nossos irmãos. E assim como Cristo Jesus tem misericórdia de nós, nós precisamos também ter misericórdia dos nossos irmãos, especialmente dos mais pobres, dos mais fracos, daqueles que, quem sabe, tambaleiam na fé, daqueles que são dominados pela droga ou por outros vícios. O domingo da Divina Misericórdia é o domingo que nos lembra que Deus realmente nos acolhe, nos protege, nos acompanha. E que apesar de nossos pecados, Ele sempre está conosco. Apesar de nossas faltas, Ele sempre nos perdoa. Este é o domingo da misericórdia. Que Deus, na sua misericórdia, nos proteja a todos e acompanhe sempre. Amém. Meus irmãos, como vocês já sabem, nós aqui na Diocese de Bragança estamos em festa. Ontem foi a ordenação do padre Posidônio e foi ordenado bispo. A ordenação foi em Coraci, às 9h30 da manhã, tá? E os 3 bispos, como vocês sabem, são 3 bispos os que têm que ordenar, né? Então, os 3 bispos ordenantes foram Dom Gilberto Pastrana, que é do São Luís, arcebispo de São Luís, Dom Alberto Taveira, que é arcebispo de Belém, e este aqui que eu vos falo. Eu também estive participando diretamente da ordenação do nosso irmão Posidônio, tá? Então, se Deus quiser, no próximo dia 30, então estaremos recebendo antes, uns dias antes, né? Porque o dia 30 já é a toma de posse. Então, 2 ou 3 dias antes, Dom Posidônio deve chegar aqui em Bragança. E no dia 30 estaremos realizando a toma de posse, tá? Que será no Corolão, na quadra de esportes Corolão, às 16 horas da tarde. Tá? Então, 16 horas estaremos todos juntos aí, participando com alegria da festa de toma de posse do nosso irmão Monsenhor Posidônio, se Deus quiser.